A Roménia suspendeu o funcionamento da sua única central nuclear devido aos níveis de água extremamente baixos no rio Danúbio, causados pelo período prolongado de calor que tem afetado grande parte da Europa. Não se prevê que a central de Cernavoda, onde 2 reatores produzem cerca de 20% da eletricidade da Roménia, volta a entrar em atividade nos próximos 10 dias. Este un moment foarte sensibil pentru sistemul energetic național, pentru că aproximativ o cincime din producție iese în momentul acesta, se decuplează și, ca să vă dați seama, la centrala nucleară de la Cernavodă, iată, avem acest indicator în canalul de aspirare, ceea ce vedeți mai șters însemna că apa ajungea acolo sau chiar și depășea. În următoarele 10 zile, specialiștii estimează că nu va ajunge peste nivelul minim, iar reactorul 2 nu poate fi repus în funcțiune. Facem o paralelă cu ce s-a întâmplat în 2003, atunci a fost vorba de unitatea 1, care a fost oprită din cauza unei secete extreme, circa 25 de zile. O primeiro reator desta central já tinha sido desativado em julho. E até agora a suspensão total das operações só tinha ocorrido uma vez em 2003. Nu avem o problemă de urgență, nu avem o problemă de securitate nucleară, nu avem nicio problemă în care să ne afecteze din punct de vedere al securității nucleare, după cum spuneam. Dar producția de energie electrică nu mai poate funcționa la acest nivel scăzut în Dunăre. Echipamentele noastre mari, pompele de răcire, sub un anumit nivel pot fi deteriorate, distruse și atunci mai mult rău facem, pentru că o reparație de pompă durează 6 luni, 7 luni, un an de zile și atunci ar fi mult mai grav. Os peritos em energia alertam que a quebra na produção levará a Roménia a recorrer a importações em maior volume e mais dispendiosas. De la diverse reglementări de piață care trebuie să fie introduse, cum ar fi tarifele dinamice pentru consumatori, inclusiv pentru cei casnici, toate companiile din domeniul energetic și nu numai trebuie să-și facă planuri de contingență în fața riscului climatic. Ce ne facem la 2 grade creștere de temperatură, la 3 grade, la 10 zile de secetă, la 20, la 30. Oprim producția, punem niște baterii, pentru că proiectele pe baterii, din fericire, se pot instala destul de repede și un consumator industrial poate să aibă genul acesta de abordare. As alterações climáticas estão a provocar um aumento das temperaturas em todo o mundo. Mas, de acordo com o Serviço Climático Copérnicos, a Europa é o continente que está a aquecer mais rapidamente, a um ritmo 2 vezes superior à média global. A Polónia deteve um cidadão russo acusado de planear matar um homem de dupla nacionalidade, ucraniana e americana, em Varsóvia, sob ordens de Moscovo. O primeiro-ministro polaco Donald Tusk afirmou que o suspeito tinha sido detido na passada sexta-feira por agentes da Agência de Segurança Interna da Polónia, bem como pela polícia. Przyjąć to założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie, tak aby zapobiec ewentualnym kolejnym próbom wymierzonym w obywateli Polski czy innych krajów. A Polónia acusou Moscovo de atos de sabotagem em várias ocasiões, desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022. Moscovo, no entanto, negou sempre qualquer envolvimento nesses ataques. Donald Trump afirma que Washington controla atualmente o Estreito de Hormuz e que isso será algo a manter. Isto apesar do tráfego nesta via navegável ter caído para o nível mais baixo da última semana. Numa publicação nas redes sociais, Donald Trump elogiou na quarta-feira o bloqueio naval norte-americano, descrevendo-o como um muro de aço. Afirmação proferida numa altura em que os esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito e reabrir totalmente o estreito continuam num impasse. No entanto, o Irão rejeitou novamente as mais recentes declarações de Trump. Também nas redes sociais, a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irão garantiu que a via navegável continuava bloqueada e que não seria reaberta até que as condições impostas por Teherão fossem aceites.
Na terça-feira, apenas 13 navios atravessaram o estreito, cerca de 90% menos do que a média diária antes do início da guerra entre os Estados Unidos e o Irão. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitou pela primeira vez na quinta-feira as Ilhas Kurilas, o que suscitou fortes protestos por parte do Japão, que também reivindica o território. O chefe da diplomacia japonesa criticou a visita, sublinhando que as ilhas, a que Tóquio chama Territórios do Norte, são intrinsecamente suas, tanto do ponto de vista histórico como ao abrigo do direito internacional. Os meios de comunicação estatais russos publicaram vídeos de Putin em Iturup, a maior das ilhas disputadas, a visitar uma escola, um hospital e um complexo de transformação de peixe. A paragem do líder russo ocorreu após uma breve visita a Sakhalin, uma ilha russa próxima onde a Marinha realizou exercícios. Em Sakhalin, Putin realizou uma reunião sobre a segurança das fronteiras orientais da Rússia. O arquipélago das Kurilas foi ocupado pela Rússia em agosto de 1945, poucos dias depois de a União Soviética ter declarado guerra ao Japão na reta final da Segunda Guerra Mundial. Estas ilhas, ricas em recursos minerais, têm vindo a ganhar importância estratégica para o Kremlin, proporcionando-lhes bases militares e zonas de pesca. As ilhas eram anteriormente o lar de cerca de 17 mil japoneses, que a Rússia deportou pouco depois da anexação, e acolhem hoje cerca de 20 mil cidadãos russos. As relações entre Moscovo e Tóquio têm-se mantido tensas desde então, especialmente depois de a Rússia ter procurado estreitar laços com a China e a Coreia do Norte, com quem Tóquio tem mantido relações turbulentas. A última visita de um chefe de Estado russo às ilhas remonta a 2010, efetuada pelo então presidente Dmitry Medvedev. A Estónia está em primeiro lugar no índice que classifica os melhores países a nível mundial para onde emigrar em 2026. Uma posição que se deve à infraestrutura bancária, oportunidades de negócio e direitos de propriedade para estrangeiros. O índice avalia 192 países com base em 24 indicadores agrupados em 4 categorias: dimensão financeira e fiscal, qualidade de vida e saúde, segurança e estabilidade, bem como integração e oportunidades. Em cada indicador, um país é avaliado numa escala de 0 a 100. A Estónia obteve uma pontuação de 99 no que diz respeito à moeda e ao sistema bancário. Conseguiu ainda 96 pontos em oportunidades de negócio, 82 na acessibilidade da habitação, 86 em espaços verdes e 77 quanto à segurança nas ruas. O indicador com pior classificação foi o conforto climático, 20 em 100 devido aos invernos frios e escuros. 5 países europeus surgem nos primeiros 10 lugares do Índice Global de Relocalização. O segundo melhor a seguir à Estónia é Portugal, no 4º posto. Um fenómeno a não perder. Milhões de pessoas mobilizaram-se por toda a Europa com óculos especiais na quarta-feira para encontrar o melhor sítio para observar o eclipse solar mais importante na Europa desde 1999. O Sol, a Lua e a Terra alinharam-se mergulhando partes de Portugal, Espanha, Islândia e Groenlândia na escuridão. Ha sido mi primera, no sé si mi última vez, pero una experiencia sobrecogedora. Creo que es la palabra, único. Bueno, ha sido espectacular. Es la primera vez que veo un eclipse total. Había visto uno del 99% y de verdad que no tiene absolutamente nada que ver. Merece la pena al 100%. Previa-se que a totalidade, quando a Lua encobre completamente a luz do Sol, durasse menos de 2 minutos e meio, atingindo assim a sua duração máxima ao largo da costa ocidental da Islândia. E noutras partes da Europa, os espectadores puderam apreciar um eclipse solar parcial. El primero de los fenómenos del conocido como trío de eclipses se está desvaneciendo ahora mismo a mis espaldas en el horizonte, pero los españoles tendrán otras 2 oportunidades de contemplar fenómenos similares. Primero, el 2 de agosto de 2027, un eclipse solar total como el que acabamos de comprobar, y otro el 26 de enero de 2028, pero en esta ocasión solar anular. Javier Iñiguez desde la Fortaleza Califal de Gormaz en Soria para Euronews. Nos últimos anos, andar de bicicleta em Paris ficou mais fácil e seguro. Até quem vem de fora tira partido disso para descobrir locais e monumentos de uma nova forma. Em junho deste ano, a capital francesa recebeu cerca de 3,8 milhões de turistas.
um aumento de 3% em relação ao mesmo período de 2025. Com o turismo em alta, cada vez mais gente troca os autocarros pelos passeios a pedal. After COVID, it started to explode, like the bike in Paris. Much more people want to make bike tours and bike rental, and it has been a really fancy way to discover the city, but also outside. Para responder ao aumento da procura pelo cicloturismo, foram criadas inúmeras empresas. Oferecem excursões completas que permitem dar a volta à cidade sobre 2 rodas em apenas algumas horas. On 10 minutes by bike, you can mix 2 different monuments, and by walk it's impossible. You can see much more things in Paris, I think. And you can see the city, the people walking, and many things between the stops. That's why it's very interesting, I think. A bicicleta dá para cobrir um grande número de atrações para quem chega aqui com muito entusiasmo, mas pouco tempo. It's also nice. It's nice to just be in the moment, and then we can come back and take a look at things a second time later and have a little bit more time to absorb, you know, the history and the culture of it all. This is a great way to see the city. It's difficult to take everything in, but it's still, with the explanations from JB and being outside to do all this, it's wonderful. Paris já dispõe de mais de 1000 quilómetros de ciclovias, mas a autarquia quer ir mais longe. O objetivo é ter a longo prazo 1500 quilómetros de infraestruturas para ciclistas e dar à cidade uma mobilidade mais sustentável.